a Marieta. E eu sou a Clara. E bem-vindas a mais uma Aula de Doutrina! Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como são as dificuldades que a gente normalmente encontra quando a gente vai rezar. Quando a gente vai começar e a gente nunca teve um hábito, a gente nunca colocou na nossa rotina o momento de fazer essa oração para Deus, a gente vai ter muitas dessas dificuldades, né? Então, distrações, cansaços mental, físico, divagação, sonolência, sensação de inutilidade, isso aqui não está funcionando, para que eu estou fazendo isso? Uma falta de fé, e também isso são todas as dificuldades internas, mas também dificuldades externas, como a falta de tempo, lembrar de fazer, ter o livro ou um local apropriado para poder fazer a oração. Então, a gente tem que tratar tudo isso, assim, querendo eliminar essas dificuldades para que fique o mais fácil possível. Então, se for uma dificuldade externa, como a gente falou, você evitar o momento que você vai se sentir cansado, e aí você já vai colocando sua oração para o momento anterior. Isso você está se antecipando para poder garantir que na hora que você for fazer a sua oração não há nenhum imprevisto e não há nenhum obstáculo além do que normalmente vai haver, assim, uma dificuldade interna, né? Para que o que você puder evitar de dificuldade externa, você evita. Então, dentre as dificuldades internas, a primeira e a principal dificuldade é a falta de fé, uma fé fraca. Então, a oração não é uma atividade física, ela é espiritual. A gente não vai escutar a voz de Deus, a gente não vai depender de um sentimento. Não é uma coisa física que a gente está sentindo, mas uma elevação da nossa alma a Deus. É preciso que a gente exercite a fé, porque antes de tudo a gente precisa querer ver a Deus. Então, no começo a gente vai sentir esse momento de hesitação, que a gente fica em silêncio e não sabe se está sendo escutado. A gente fala e não sabe se está sendo ouvido. A gente fala, mas não é sincero, porque também não acredita na misericórdia de Deus com tanta fé. Então, a gente precisa tentar. Então, exercitar a nossa fé, pedir a fé. A única coisa que a gente pode pedir para Deus sem fé é mais fé, né? Então, se eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero te amar mais. Então, a gente fala isso para Deus, a gente pede ajuda para Deus nessas coisas que a gente tem dificuldade, que às vezes não depende só de nós, mas é uma graça que Deus nos concede. E pedindo para Ele dá, né? Ele quer que a gente se aproxime dele, Ele quer estar mais próximo de nós, Ele quer nos amar mais de perto. Então, fazer esse pedido para Deus e realmente acreditar que Ele está ali e que o seu esforço vai ser recompensado, né? No futuro você vai ter uma facilidade maior de falar com Deus, você vai ter uma amizade maior com Ele. Uma coisa, né, sobre a falta de fé é que muitas vezes, principalmente quando a gente começa a fazer oração, né, adquirir esse hábito, a gente quer que Deus desça aqui pra falar com a gente, entendeu? E acho que a gente escute realmente a voz dele, que a gente veja ele e tal. Tudo isso que a gente pode fazer, claro, mas de uma maneira mais espiritual. Então, não ir pra oração achando que Deus vai descer e vai me dizer exatamente o que eu tenho que fazer. Não, entendeu? É necessário, como a Clara falou, pedir que Ele nos dê essa fé. De acreditar, né, que não é porque eu não estou escutando nada, não é porque Ele não desceu aqui pra sentar do meu lado e falar comigo, que Ele não tá ali, entendeu? E quando a gente para pra ver e a gente pede a ajuda do Espírito Santo, a gente se concentra na oração, a gente consegue escutar, entendeu? Não é uma coisa física, é uma coisa espiritual, mas é a voz dele, entendeu? Sendo que é muito mais sutil, né? É uma voz que fala baixinho. Então, assim, pedir essa fé pra que a gente consiga realmente acreditar que aquilo está sendo válido, né? Que eu não estou perdendo meu tempo na oração, não. Né? Aquilo ali é um tempo muito proveitoso, é um tempo da gente se aproximar de Deus, né? E outra coisa, outra grande dificuldade é a preguiça, né? Porque é difícil fazer oração, é trabalhoso, né? Custa. Mas uma coisa que ajuda muito a lidar com a preguiça é mortificar a imaginação, né? Porque quando a gente está lá, na nossa conversa com Deus, fazendo oração, aparecem 1000 coisas na nossa cabeça. Tal coisa, sei lá, que eu deveria estar fazendo e não tô. É um problema que eu tinha resolvido ontem e não resolvi. Meu Deus, tenho que falar tal coisa pra fulana. Ou começo a me imaginar no futuro, fazendo tal coisa que eu quero muito, entendeu? E parece que tudo aparece na hora da oração.
né? Então a gente tem que mortificar, ou seja, a gente tem que cortar pela raiz, né? Todas essas coisas que vêm o tempo inteiro na nossa mente enquanto a gente está tentando rezar. É trabalhoso, custa, mas é algo que vale muito a pena, né? Então estar sempre vigilantes para não deixar a nossa imaginação levar a gente para longe. Porque quando isso acontece, a gente está perdendo tempo de conversa com Deus, né? E é um tempo preciosíssimo. Então realmente é trabalhoso, mas a gente tem que mortificar a imaginação para que a gente possa estar sempre em diálogo com Deus. Outro problema, outra dificuldade, além da preguiça, depois da preguiça, é a falta de sinceridade. Quando a gente tem medo de encarar nós mesmos e encarar a verdade sobre por que nós estamos realmente tristes, por que nós realmente estamos falhando nesse sentido, naquele outro. A gente tem essa falta de sinceridade que a gente não quer, a gente tem medo de ver a nós mesmos, né? De enxergar nós próprios com as falhas e com tudo que há de miséria em nós. Então, mas isso é uma mistura de egoísmo, por não estar fazendo essa oração por um motivo apenas meu, e também uma falta de confiança em Deus, de não confiar que Deus ele vai me perdoar, ele vai me escutar, ele está ali como um pai amoroso que vai me perdoar e vai estar ali querendo que eu melhore, né? Querendo só que eu me ajudar. Então, que a gente precisa pedir a ajuda de Deus para ter coragem para enfrentar, e que se a gente chegar a Ele, né, com humildade, Ele vai nos atender. Que a gente tenha noção, né, do nosso lugar, da nossa pequenez, dos nossos erros, de tudo aquilo, para que a gente, olhando para Deus, no tamanho e a grandiosidade dele, a gente busque tentar ser um pouco mais como ele, assim, a cada dia, né? Um dos problemas, né, na hora da oração, da questão da falta da sinceridade, é que pela nossa soberba e pelo nosso orgulho, a gente não gosta de contemplar as nossas misérias. E a sinceridade é realmente reconhecer que a gente é mais ruim do que a gente acha, do que achamos, né? Então, por mais que seja doloroso e custe, porque custa mesmo, é muito necessário essa sinceridade na nossa oração para reconhecer que a gente tá ruim mesmo nisso, que a gente tá negligenciando mesmo aquilo, entendeu? Porque Deus só fala quando a gente é sincero. Se a gente estiver mentindo pra Ele, como é que Ele vai falar, entendeu? Eu não tô querendo escutar. Se eu tô mentindo pra alguém, eu não quero escutar o que aquela pessoa tá falando, eu só quero mentir e me deixar com boa fama. Ah, eu sou muito top, entendeu? Então, eu não importo o que a pessoa fala, só importa o que ela pensa de mim. Sendo que Deus já sabe, entendeu? Ele já sabe dos nossos problemas, Ele já sabe daquilo que a gente tá caindo, entendeu? Não existe motivos para você não ser sincera com Ele. Não existe motivo para querer ficar mentindo, né? Então, para que Ele fale com a gente, é muito importante essa disposição de coração, realmente, de ser muito sincero na hora da oração. E por último, a última dificuldade que a gente vai falar hoje são as distrações. Tanto as distrações involuntárias como as voluntárias. As distrações involuntárias são aquelas distrações que estou aqui na missa, eu estou aqui no momento de oração, e eu não consigo, meu pensamento divaga, né, para outros lugares. E aí eu vou pensando nisso, naquilo outro, na minha amiga, na hora do almoço, enfim, em diversas coisas. E justamente, é involuntário porque não foi a gente que escolheu, né? Eu não estou querendo me desconcentrar e ignorar Deus naquele momento ali, né? Não é isso. Mas o que a gente pode fazer com essas distrações, que são comuns ainda mais no começo, antes da gente começar a fazer principalmente os exercícios de mortificação da imaginação, como a Marita falou há uns minutos atrás, a gente tornar isso matéria da nossa oração. Então eu vou ver uma coisa que pode ser uma distração e eu trago para minha oração. Eu tô pensando na minha amiga, eu acabei pensando na minha amiga, vou rezar por ela. Então você faz uma triagem assim, dos pensamentos. Eu posso fazer isso parte da minha oração, e aí eu vou rezar pela minha amiga, vou pedir por ela, vou falar aqui com o anjo da guarda dela, enfim. Mas vão ter os pensamentos que eu vou pensar, nossa, são uma distração que não vai entrar na minha conversa com o Senhor, eu vou desviar pra minha agenda. Tô lembrando aqui de uma coisa que eu tenho que fazer mais tarde, eu vou anotar, coloco pra minha agenda. E outras que são bobagens, que eu vou tentar não pensar mais nisso, certo? Então, tem esses tipos de distrações. A maior parte das distrações a gente pode aproveitar para o momento de oração. E são coisas que a gente vai lembrar e vai acabar
que é o que a gente deve fazer no dia a dia, né? Assim, quando a gente recebe a notícia, a gente, nossa, já comenta com Deus, entendeu? Tem uma coisa pra comentar com Ele. Como se nossa vida fosse um filme, que Ele está vendo um filme e Ele tá aqui assistindo junto com a gente faz uns comentários quando acontece alguma coisa, entendeu? Então, Ele tá ali do nosso lado pra gente falar com Ele. Assim como na oração a gente às vezes pensa numa coisa, a gente pode trazer isso pra Ele também. Nossa, Deus, lembrei disso agora, né? E aí você traz pra sua oração. A maior parte das distrações você pode fazer isso. Tem um problema quando você dá escape para essas distrações e você se deixa levar por alguma linha de pensamento e esquece completamente de que você está ali, né? Então aquelas ali vão as distrações involuntárias, que não foi sua escolha ter pensado naquilo, vão se tornar distrações voluntárias. Estou no meio da missa e aí porque eu quero pensar em outra coisa, eu fico criando uma história na minha cabeça. Então isso aí vai ser uma distração que você está fazendo porque você quer, né? Então aí o problema fica maior. E aí a gente entra na questão das distrações voluntárias, né? Que é aquelas que a gente escolhe, assim, tipo assim, fazer oração em um ambiente muito barulhento. Não dá. Como é que você vai conversar com Deus, que é um contato, assim, puramente espiritual, né? Ele, já é difícil eu conversar com a Clara se estivesse ocorrendo uma festa aqui. Já é difícil. Agora imagina conversar com alguém que tá lá em cima, entendeu? Uma conversa espiritual, em um lugar super barulhento, que tenha zero ordem, entendeu? Que esteja sendo uma loucura. Não dá, entendeu? Então, assim, fazer oração em ambientes muito barulhentos é uma distração voluntária. Você escolheu aquele ambiente. É claro que existem situações de que, me programei para fazer oração numa igreja perto do sacrário, né? De Jesus que está no sacrário. E, não sei, tá acontecendo uma festa do lado, né? Nessas horas, tá tudo bem, né? Porque Deus sabe que não foi uma culpa sua. Mas ter muito cuidado realmente nos locais que a gente vai escolher para fazer oração, para que sejam propícios ao momento que a gente está ali vivendo, né? Uhum. E uma coisa também que é importante falar é quando você, por exemplo, falta pontualidade, são sempre voluntários, né? Tipo, falta pontualidade e aí eu me atraso no momento de oração, eu tinha marcado esse horário, eu chego assim, tava correndo, chego assim, ofegante, entendeu? Pra falar com Deus. E eu não consigo me concentrar porque tem mil coisas passando pela minha cabeça e eu tava num momento de desordem interior há um segundo atrás e eu não vou conseguir desligar e agora pronto, modo de oração. Não é assim, a gente tem que... uma das formas que a gente pode fazer para que isso melhore é a gente manter essa atitude de voltar para o nosso interior e estar em meditação o máximo que a gente puder durante o nosso dia, né? Então, quando a gente for fazer uma oração e a gente estiver mais agitado, a gente para, se acalma, pede ajuda e nem que a gente faça uma oração repetindo sempre a mesma coisa, assim, pedindo Deus que eu tenha noção do que eu estou falando sempre aqui, né? De que eu estou fazendo uma oração e que o Senhor é meu Deus, que o Senhor é o meu Senhor, né? E para que eu não faça uma oração que acabe sendo só um barulho, né? Que seja só... eu esteja lá sentada fingindo que eu estou fazendo oração, mas eu acabo não falando nada. Então, que eu tente me concentrar o máximo que eu puder naquele momento e nem que eu esteja repetindo sempre uma reflexão em um mesmo ponto para que aquilo ali realmente entre e fique gravado no meu coração, né? Muitas vezes, outra coisa que é importante em relação às distrações externas é que não dependendo de nós, muitas coisas assim, eu posso resolver que eu vou fazer a oração amanhã, 7 horas da manhã. Normalmente não acontece nada comigo 7 horas da manhã. E aí acontece por ocasião, né? Vai acontecer amanhã justamente porque eu tinha falado que eu ia fazer a oração. Então, muitas vezes existem forças do mal que querem nos afastar da oração. Então, que a gente lute mais contra isso, que a gente tenha perseverança, que a gente tenha determinação e que a gente lembre sempre do fim, né? Que a gente quer ter crescer em amor a Deus. A gente quer encontrar nossa alma com Deus e quer conhecê-lo, que Ele nos conheça e conhecê-lo melhor, né? Ele já nos conhece, mas que a gente quer contar pra Ele como Ele quer conhecer mais. Ele quer conhecer pelo nosso ponto de vista, a gente falando pra Ele.
né? Que é muito mais precioso para ele desse jeito. E ele vai ficar muito mais feliz, com certeza. Então é isso. A oração custa, é muito difícil, especialmente no começo. É muito difícil perseverar, mas com o tempo ela se torna mais fácil e prazerosa. E é muito legal ver, né, como a vida muda depois que você começa a realmente fazer a oração. Até ali, tipo assim, a oração na sua rotina, no horário fixo, a vida muda realmente. Então, é conhecê-lo e conhecer-te, né? Então, vale a pena. É muito difícil no começo, mas custa, mas vale. Não fala que é muito difícil. Não, mas é difícil mesmo, tem que ser, olha, eu não vou nem cortar. Não Tem fala que ser... muito, fala difícil. A gente vai deixar a vida real aqui. É difícil. A gente não quer fazer uma propaganda enganosa pra vocês. Custa. Você sai cansado, tá? Mas você sai muito mais feliz também. Mas outra coisa que é boa fazer é não começar. Hoje eu vou fazer meu primeiro dia de oração na vida, eu vou passar 1 hora contemplando. Não é assim. Não precisa. Calma, vamos começar com 5 minutos, vamos falar sobre o nosso dia. 10, vamos começar com 10. Pode ser. 10 por dia é legal, gente. É. E aí você vai aumentando, você vai conversando comigo que sabe mais, né? Pesquisando, porque a gente vai dar sugestões pra vocês, a gente vai colocar os links aqui embaixo na descrição de livros desses livros que a gente indicou, de algum outro artigo que a gente achar interessante pra que possa ajudar vocês. Então, a oração, ela vai ser uma coisa que a gente tem que crescer com o tempo. Não é uma coisa que a gente vai aprender na primeira semana, mas a gente já vai perceber no final desses 7 dias uma mudança gigante e muito maior na gente, sabe? No nosso interior. E vale a pena, vale Você é muito mais feliz, entendeu? Então é isso aí. Dá frutos. Dá frutos. Dá frutos. Dá sim. Ai. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre oração. Até a próxima, vai ter mais uma aula e depois acabou. Mas aqui embaixo vai ter dicas de livros pra você fazer oração, né? Você pode fazer oração com o Evangelho, meditando na Bíblia Sacra, nos mistérios do Rosário e utilizando livros de leitura espiritual, né? Caminho Suco e Forge, nosso amigo. Muito Nosso bom. padre. Aqui fazendo merchan. Muito bom, tá? Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Vocês podem falar com a gente e ver qualquer outro link de contato que possa ter no site. A gente não é famosa nem nada, a gente é super acessível. Exatamente. Beijo. Beijo. Tchau.